Vrá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um vídeo. Uma das coisas que eu mais gosto de ler, de gênero, assim, que eu me dei conta, na verdade, com o passar do tempo, são cartas, biografias, autobiografias principalmente. Eu gosto muito de livros de memórias, sabe? Essas coisas que fazem com que a gente se torne mais íntimo do artista que está escrevendo, do que ele viveu com os amigos, a sua história de vida. E eu sou bastante fã da Zélia Duncan. Eu acompanho há muitos anos já como cantora, como compositora. Em meados de 2012, eu assisti uma peça de teatro com ela que chamava-se Tô Tateando, que era um espetáculo muito legal, muito alegre, com performance musical e elementos teatrais, e eu fiquei muito encantada com a desenvoltura da Zélia como atriz. E a Zélia, ela acabou entrando na minha vida de diversas formas, e em meados da pandemia eu acompanhei muito o Instagram dela, em que ela fazia vídeos falando sobre a atualidade, sabe, que de alguma maneira a afetam. E aí, quando eu comecei a acompanhar esses vídeos, eu descobri muito uma artista, cidadã, um ser humano muito bonito, porque até então eu olhava muito pro trabalho criativo dela, não pra pessoa dela. E aí eu comecei a admirá-la ainda mais nesses últimos 2 anos e meio aí. E recentemente ela lançou o seu primeiro livro, que chama-se Benditas Coisas Que Eu Não Sei. Músicas, memórias, nostalgias felizes. Esse livro me abraçou tanto, minha gente, que eu queria muito contar e dividir com vocês um pouquinho sobre essa leitura. E no final eu quero dar algumas dicas bônus de livros que me trazem esse mesmo aconchego que me trouxe esse aqui. Eu acho que vale lembrar que, como é um livro escrito por ela de memórias, muitas coisas que estão aqui talvez tenham sido memórias inventadas, porque a nossa memória engana a gente, né? A gente às vezes lembra de um acontecimento, um outro amigo nosso que estava no mesmo lugar, na mesma hora, lembra da história de uma outra forma. Então a gente é muito tapeado pela memória. Então não é que seja mentira, mas a gente sempre tem que dar uma duvidada. A Zélia tem uma linguagem muito gostosa, muito fluida e poética até de escrever, de narrar suas memórias. Às vezes dá uma romantizada na história, né? É inevitável isso. E tem uma coisa que eu achei muito legal, é que eu tô com o meu podcast novo, né? Que é o Segredo de Liquidificador, em que eu trago memórias minhas e trago também elementos que se conectam com o cinema, com a literatura, com o teatro. Então é uma forma de eu falar sobre arte num outro ambiente, né? Num ambiente mais intimista. E esse livro aqui, ele poderia ser um segredo de liquidificador da Zélia. É uma espécie de conversa ao pé do ouvido, ou uma conversa de bar com amigos que você gosta muito. Eu gostei muito porque ela vai contar aqui sobre tudo que se relaciona à música na vida dela. Então, a primeira vez que ela subiu num palco, como ela entrou em pânico e como ela continua entrando em pânico. Em pânico, assim, é lógico que esse pânico ele vai se amenizando ao longo da vida e ao longo das nossas experiências vividas. Como esse frisson sempre acontece, né, quando a gente vai subir num palco, e ela conta aqui da primeira vez dela, e ela vai contando das memórias afetivas ligadas à música, sabe? As músicas da infância, o objeto música. O nosso consumo de música foi se modificando ao longo dos anos, né? Porque ela é de uma época em que tinha vinil, ainda tem vinil, né? Mas os vinis eram assim a entrada de um novo álbum de um artista. Então ela vai falar do vinil, da fita cassete, do CD, né? Que depois evoluiu para o CD, e aí hoje em dia a gente consome tudo no streaming. E ela vai falar inclusive dessa questão, né? De como que se relaciona com o próprio pagamento pela obra de um artista. Antigamente se vendiam os discos, né? E uma parte desse dinheiro era revertido para o artista, né? Você não tinha tanto problema com pirataria antigamente. E aí depois a pirataria começou a entrar muito na onda, começou a ter muita pirataria, e hoje em dia tem o streaming. Como que o artista recebe, né? Como que é o ganha-pão do artista com essa mudança toda de tecnologia, de consumo. E ela vai falar uma coisa que me interessa muito, que é sobre o nosso tempo de dedicação às obras de arte. A gente sempre conversa muito sobre como que você engaja uma pessoa logo nos primeiros minutos de um vídeo, de um stories, enfim, dessas coisas todas de redes sociais. E aqui ela vai contar, puxa, se você não cativa o seu ouvinte nos primeiros segundos de uma música, de repente ele nem vai ouvir o álbum inteiro, né? Então ela fala muito dessa urgência que se tem hoje. Se você não conhece o trabalho e a trajetória da Zélia Duncan, você também pode ler esse livro, mas é óbvio que se você conhecer o trabalho artístico criativo dela,
você vai ter a possibilidade de aproveitar o livro de uma maneira muito mais ampla. Tem um outro capítulo que ela vai falar sobre os artistas talismãs para ela, né? Os inspiradores, aqueles que fazem parte da história dela, que são inspiração para ela. Então ela vai falando de cada um desses artistas. Junto desse capítulo também tem uma parte que ela vai citando outras referências, sabe? De como a música se interliga com diversas coisas na nossa vida, inclusive com a literatura. Ela vai falar sobre o Murakami, que em diversos livros dele ele vai citar muitas músicas, e ela fala inclusive que tem uma playlist enorme só com as músicas citadas em livros do Murakami. Ela também vai falar do James Baldwin, né, como ele era bastante musical e como tem muitas referências de música nos livros dele, nas histórias dele, e tem uma playlist também no Spotify que você pode procurar. Então ela vai trazer muita referência de cinema, de literatura, e eu fico impressionada como os grandes artistas que eu admiro, eles não vão ficar só naquilo que lhes pertence. No caso da Zélia, a música. A gente se alimenta de diversas áreas artísticas para nossa criação, sabe? Então a literatura está presente, o cinema está presente, uma obra de artes plásticas vai estar presente nas nossas referências, nas nossas criações. Então, como é importante, né, as referências, não só o conhecimento acadêmico, né, que ela vai falar sobre isso a uma certa altura, né, que às vezes você pode ser formado na melhor escola de arte e não ser um artista criador. Como você pode aprender tantas coisas por diversas outras vias. Um dos últimos capítulos desse livro que eu achei que poderia interessar a vocês, que ela vai falar sobre poesia é música. Ela começa esse capítulo assim: penso que as pessoas que gostam de ler poesia têm mais musicalidade nos seus dias. Quem sorve e se serve de poesia, em geral, tem necessidade de ler em voz alta ou gosta de ouvir alguém fazendo isso. E já que poesia é meio como oração, é coisa para ser dita para sempre, repetidas vezes com frequência. Costumamos saber poemas de cor, se não inteiros, pelo menos estrofes, versos, rimas, imagens descritas, e absorvemos suas músicas, seus ritmos. E aí ela vai continuar falando de quantas canções que foram escritas a partir de poesia, músicas do Milton Nascimento. Ela vai falar aqui de adaptações da Hilda Ilst, né, para música, do Drummond para música, né, Vinícius de Moraes, e aí ela vai trazer várias referências e como o nosso povo, a nossa cultura é repleta de poetas que serviram a música. Eu já falei inúmeras vezes aqui em diversos vídeos o quanto que é importante e gostoso ler em voz alta, né, para você sentir por que o escritor usou essa e não aquela outra palavra, por que ele utiliza às vezes de rimas, às vezes não, as figuras de linguagem, como a gente articula cada uma dessas palavras. É tão gostoso você ter o prazer de brincar com a língua, com a nossa língua, que é tão bonita e tão rica. Uma preciosidade esse livro. Não sei se eu estou muito encantada, realmente, porque eu sou muito admiradora do trabalho da Zélia, mas eu recomendo muito esse livro. Eu quero aproveitar e dar mais 4 recomendações para vocês de livros que para mim são talismãs, sabe, que são portais, é um pedacinho de âmbar de inspiração. O primeiro que eu quero recomendar é o Mutações, que é esse aqui da Liv Ullmann, que é uma atriz norueguesa que eu gosto muito, que ela tá viva ainda, bem senhorinha. E é uma espécie de diário, né, dos anos que ela viveu com Bergman, a vida dela como atriz, a relação dela com o cinema, com a família, enfim. E ela também escreveu esse outro livro aqui, Opções, que também é uma espécie de diário. É muito, muito gostoso, porque além de você saber de coisas da vida íntima dela, você acaba entendendo como que é o processo de criação e quais são as caraminholas que estavam na cabeça dela enquanto ela escrevia, sabe? E isso torna a gente tão igual ao outro, porque às vezes a gente acha que os nossos draminhas, as nossas caraminholas são só nossos, né? Só a gente tem. Aí quando você lê essas memórias, a gente percebe que você é muito igual a tanta gente. E isso dá uma apaziguada na nossa angústia, né, de viver. Um outro livro que eu gosto muito e que infelizmente não está aqui comigo porque eu emprestei é o Prólogo, Ato e Epílogo da Fernanda Montenegro, que também é um livro até que recente, né? Acho que de 2 anos atrás. Tem um vídeo aqui no canal que eu fiz sobre ele. E esse livro é maravilhoso para
para atores e para não atores, sabe? Porque a Fernanda vai contar a vida dela desde da época dos avós, como que eles chegaram no Brasil, né? Se eu não me engano é da Itália. E ela vai contar toda a história de vida dela, como que ela se tornou, quem ela se tornou. E ao mesmo tempo a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco da história do nosso país por esse viés das artes cênicas. Para mim ele também é um talismã de inspiração. Um outro livro que também é bastante inspirador, que eu já fiz vídeo sobre ele aqui no canal, é de uma outra artista, que é a Amanda Palmer, que ela escreveu um livro chamado A Arte de Pedir, que ela também vai contar de toda a jornada dela como artista, que ela começou como estátua viva, acabou recorrendo aos financiamentos coletivos, né, para realizar os trabalhos que ela fez ao longo da sua vida. Ela é super jovem ainda, eu acho que a Amanda não deve nem ter 50 anos, é possível acompanhá-la no Instagram. Ela é americana, mas eu acho que ela mora na Austrália, Austrália ou Nova Zelândia, eu não sei, mas ela não vive nos Estados Unidos. E ela é uma artista incrível também, altamente criativa, ela não quis se vender à indústria, sabe? Então ela faz um trabalho bastante autoral, e esse livro ela vai falar da importância dos coprodutores do nosso trabalho, né? Que é o nosso público, que é quem acompanha a gente, que é quem torce por nós, e como que se constrói um trabalho independente sem se vender para a indústria, porque eu acho que o grande problema é você perder a essência do que você quer fazer, do que você quer dizer como artista, né? E um último livro que, na verdade, eu li faz muitos anos, mas que também na época foi bastante inspirador para mim, é o livro da Rita Lee, uma autobiografia, que esse eu acho que tá cheio de histórias inventadas da Rita Lee, eu não tenho nenhuma dúvida. E é um livro também delicioso, que ela vai contar de muitas histórias da vida dela, desde a infância até a idade adulta, passagem pelo romance dela com Roberto de Carvalho, várias tretas que aconteceram. Aliás, uma coisa muito legal é que a gente está nesse mês que é dedicado ao LGBTQIA+, e o livro da Zélia Duncan é um livro de uma mulher lésbica, ela assumir a sexualidade dela, como demorou para isso acontecer, mas como isso também está presente na obra dela, e que ela começou a ser cada vez menos sutil na revelação da orientação sexual dela, né? Como é importante tantas outras vozes que vieram antes dela para que ela conseguisse se revelar. Eu queria finalizar com uma frase que eu li no livro da Zélia: quem ouve opiniões demais acaba esquecendo de ouvir a si mesmo. Tem uma hora que ela fala sobre isso, sabe? Que tem a ver até com o que eu falei do livro da Amanda Palmer. Se você tem muita convicção de uma coisa que você quer fazer artisticamente, faça, sabe? Não fica ouvindo muito o que os outros estão dizendo. Se você tem confiança no seu trabalho, faça, mesmo que você erre, mas erre com convicção, sabe? Então acho isso muito valoroso para a gente que é sempre tão inseguro de realizar as nossas coisas, porque fica sempre aquelas pessoinhas falando no nosso ouvido. E a gente tem que ter mais confiança naquilo que a gente acredita que é verdadeiro, que dialoga com a nossa verdade. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas todas que eu dei, que vocês tenham a oportunidade de ler esse livro da Zélia em algum momento, ou acompanhá-la nas redes sociais, ou assistir shows dela. Enfim, uma pessoa maravilhosa, e eu acho que pessoas como ela precisam se multiplicar no mundo, sabe? Porque é realmente uma artista incrível. Lembrem-se do Apoia-se. Gente, é tão importante o apoio de vocês. A partir de R$1 vocês podem contribuir com a produção de conteúdo do canal. Me sigam lá no Spotify, no Deezer, na sua plataforma de streaming preferido, porque o podcast está muito legal, Segredos de Liquidificador. Vou deixar também o link desses livros todos na descrição. Se vocês comprarem, vocês me ajudam com uma pequena comissão, sem pagar nada mais por isso. E se você não puder ajudar financeiramente, compartilha, curta, mostra o Vratatá para os seus amigos. Enfim, vai ser um prazer receber todo mundo por aqui. Um beijo imenso e até a próxima. Tchau!